Irmãos, nós estamos tendo a honra de mais uma vez estar recebendo aqui um amigo, um grande pregador, um amigo dessa casa, ele que é pastor da linda Devec Coelho da Rocha. Deus tem usado tremendamente o pastor Vitorino lá e vai usar novamente aqui para as nossas vidas. Vamos receber o pastor Vitorino Júnior com uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado, pastor Glaucio. Deus abençoe. Boa noite, a paz de Cristo. Bom retornar, pastora Josi, bom revê-la. Pastor Alain, amigo. Da última vez que meu celular caiu, quebrou a tela, semana passada. Uma tela, irmão, quase que saiu meu fígado. E é bom estar aqui com vocês, revê-los. Pastor Alain, Deus abençoe vocês. Pastor Glaucio, Deus abençoe. Tem uma palavra de Deus. A esposa hoje não pôde vir, tem encontro das mulheres, né? Então ela ficou ali dando aquela força para as mulheres vitoriosas, mas eu vim com uma palavra de Deus para o teu coração. Tenho certeza, todas as vezes que eu subo ao altar, eu peço para que o Espírito Santo suba comigo e fale através da minha vida. Eu sempre entendo o poder de uma semente, e eu vim liberar essa semente. Na verdade, eu vim plantar essa semente profética sobre esse lugar, e a partir de então, eu tenho certeza absoluta que essa semente será efetiva, poderosa, e que com certeza vai frutificar. Amém? Glória a Deus. Traga um abraço lá do povão de Coelho da Rocha. Você conhece Coelho da Rocha? É onde o coelho se esconde, né? Estamos ali, vamos fazer 15 anos, né? E esses dias eu estava assim, pensando, cheguei a ficar emocionado, porque eu vou batizar um garoto que eu apresentei. É forte. Só Deus sabe o que eu sinto. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro de Juízes. Livro dos Juízes de Israel. Capítulo 7. Vamos ler o 6, por gentileza, só o início. Versículo 11. Depois nós vamos falar diretamente do capítulo 7. Que é justamente o pano de fundo, né, e toda a questão aplicativa que eu quero liberar para essa igreja. Juízes, capítulo de número 6. A partir do versículo 11 está escrito assim: o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas ou no lagar, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe saudou: o Senhor é contigo, valente guerreiro, ou valoroso, em algumas traduções. Até aqui eu quero refletir com vocês sobre essa primeira parte. Já que estamos falando do culto da vitória, eu preciso falar com você sobre uma verdade do que acabamos de ler. Existem aqui algumas questões que são pertinentes a tudo aquilo que Deus quer ver em nós. Não é aquilo que Deus insere em nós, é aquilo que Deus quer ver em nós. O que Ele há de inserir é depois. Primeiro Ele quer ver o que existe em nós, o que está em nós. Amém? Depois Ele vai inserir o que é dele em nós. E aí vem uma totalidade, vem uma soma, vem uma multiplicação, vem uma capacitação e vem uma potencialização. Então nós estamos falando do anjo do Senhor, que se posicionou em um carvalho que pertencia, que estava em Ofra, e ali ele parou. A tua Bíblia está escrito que ele observou? Sim ou não? A tua Bíblia está escrito que esse anjo parou para observar Gideão? Quem está com essa tradução? E observou. A tua está assim?
Quando você vai para os originais, você vai perceber que a ação que este anjo tem, ou o comportamento que esse anjo tem, é de parar para observar Gideão. Eu não tenho como precisar para vocês o tempo em que esse anjo ficou sentado sobre essa árvore. Mas o texto não me sugere, ele me indica uma verdade. Esse anjo estava observando Gideão. Este anjo estava observando Gideão, estudando Gideão. Este anjo, ele estava ali, querendo ver em Gideão o que Deus precisava para inserir Gideão dentro de um cenário histórico a qual nós estamos falando. Então aqui nós já temos um princípio, já temos uma verdade. Deus não vai colocar nada em nós sem antes ver o que existe em nós. Amém? Deus só vai inserir o que é dele depois que ele fizer a leitura do que nós temos. Nós fomos criados com capacidades intrínsecas, são inerentes, pertencentes ao ser humano. Temos qualidades, temos potencial, temos habilidades. Essa é uma verdade. Quando não a desenvolvemos no percurso, quem não tem, desenvolve. Quem tem, torna essa habilidade mais eficiente. Então o que nós temos aqui é Deus, é o anjo do Senhor, observando Gideão, para ver nele algo que ele pudesse usar para aquele período de tempo em que estava acontecendo mais um afastamento, mais uma ação. Você lê comigo historicamente, você percebe que o povo estava perdido, o povo estava afastado, arrefecido. O povo mais uma vez quebra princípios, quebra aliança. E Deus, como sempre, o Deus que nunca quebrou aliança, está sempre lutando para que nós possamos voltar às alianças com Ele. Glória a Deus até aqui. Vocês sabem que eu sou da área da educação, então eu preciso ser didático. Eu não gosto de pregar sem antes explicar para vocês o que está acontecendo. Então o que nós percebemos aqui é Deus. Olha para esse irmão e diga: é Deus. Assim como observou Gideão, Ele está observando você aqui também nessa noite. É um estudo, é um momento de estudo divino. Por mais que ele veja, saiba quem somos e o que temos. A atitude comportamental desse anjo foi de parar para observar Gideão. Automaticamente foi visto em Gideão o que Deus precisava de todos os que ali estavam, de todo Israel, de todos aqueles que estavam escondidos em buracos, de todos os que estavam escondidos em covas, de todos os que estavam amedrontados, de todos os que estavam apavorados. Gideão teve um comportamento diferenciado. Agora preste atenção nisso. Todo comportamento revela o tipo de mente. Todo comportamento revela o tipo de mente. Romanos 12, 2 está escrito lá e você conhece. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso. Mudou a mente, o comportamento muda. Comportamento não muda a mente, mas é mente quem muda comportamento. Se eu tenho uma mente abençoada, o meu comportamento será abençoado. Se eu tenho uma mente ativa, o meu comportamento será ativo. Se eu tenho um comportamento proativo, uma mente proativa, o meu comportamento será proativo. Então Deus viu que a mente de Gideão era uma mente apropriada. Amém ou não amém? Até porque, meu irmão, e eu preciso dizer, não vou adiantar não, porque senão eu vou quebrar toda uma didática. Permita-me eu ser aqui bem didático para você entender. Aqui nós vemos Deus selecionando Gideão, de todos. Gideão foi
o único que apresentou um tipo de mente apta para ser usada por Deus. Então aqui já chamou a atenção de Deus, e Deus elege, Deus chama, Deus capacita, Deus potencializa, Deus dá a Gideão o que ele precisava e usa o que Gideão tinha. Deus usa o que Gideão tinha e Deus dá a Gideão o que ele precisava. Glória a Deus. Quem está pronto para receber o que precisa? Então deixa Deus usar o que você tem. Nós estamos no culto da... Quem tem, tem. Olha para esse crente e diga, quem tem, tem. E quem não tem, pede a Deus que dá. Glória a Deus. O que nós estamos lendo aqui é justamente Deus elegendo, chamando Gideão. E olha que interessante. Deus olha para Gideão e diz, Gideão, eu vou contar é com a tua força. E força aqui não é só força física. Olha para esse irmão e diga, força aqui não é somente força física. Força emocional. Olha para esse crente e diga, força emocional. O que é força emocional, pastor? É a capacidade de lidar com as emoções boicotantes. Força emocional é a capacidade de lidar com as emoções de forma eficaz, que também é chamada de resiliência emocional. Definição de resiliência é a capacidade que todo ser humano tem, todo não, alguns têm. É a capacidade de defesa e de recuperação perante fatores e situações adversas. Exemplo de resiliência. É que eu estou com uma afta, irmão, então para falar está complicado pra caramba, mas vamos lá que vai dar certo. É um elástico que é esticado ao seu máximo, e quando ele é liberado, ele volta ao seu estado normal. Não é quanto você é forçado, não é quanto você é testado, e sim, se você é capaz de voltar ao seu normal. Porque se tem uma coisa que Deus mais sabe fazer é provar crente. O que mais Deus sabe fazer é forçar, é testar crente, é colocar o crente à prova, para que esse então possa ser alguém que terá uma vida de sucesso. Quem quer uma vida de sucesso aqui? Então olha para esse crente e diga, não reclame do processo. Glória a Deus. Eu falei que o comportamento de Gideão estava diretamente ligado à sua mente. Nós sabemos muito bem que, como definição, fé é o que é o firme fundamento, definição bíblica, fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e daquilo que se espera. Essa é a definição, mas há um conceito sobre isso. É um conceito que eu também creio, aonde nós lemos a partir de John Stott, um grande estudioso bíblico, que ele diz que crer também é pensar. Olha para esse irmão e diga, crer também é pensar. Ninguém acredita sem antes pensar no que vai acreditar, sim ou não? Então, meu irmão, nós entendemos que o caminho para a vitória, primeiro você precisa pensar. Depois que você pensa, você acredita. E depois que você acredita, você obedece. Vamos de novo? Primeiro você pensa, depois você acredita e depois você obedece. Não é a obediência que vem primeiro, é fé que vem primeiro. Ninguém acredita, ninguém obedece sem antes acreditar.
Primeiro eu penso, depois eu acredito e depois eu obedeço. É por isso que Gideão, ele começa a passar pelo processo, pelo crivo de Deus, para começar a trafegar em outra instância. Porque tem guerras que de forma lógica não se acredita, somente pela fé. Olha para esse crente e diga: tem guerra que de forma lógica não se acredita, mas pela fé. Irmão, pastora, me permita, é surreal. É surreal Deus olhar para Gideão e falar: você vai vencer os 135 mil. Como? Gritando, quebrando cântaro e com tocha acesa. Se fosse você, irmão, você entrava nessa guerra? Não, fala sério comigo. Você entrava nessa guerra? Não. Logicamente, irmão, ia colocar-lhe uma .30 nas costas, ia me encher, me abastecer de munição, ia colocar todo o paramento bélico em mim, ia entrar dentro de um caveirão, de um carro blindado e ia partir para a guerra. Mas aqui nós não vemos isso, aqui eu percebo a fé. Olha para esse crente e diga: segredo para você ser alguém vitorioso é pensar, crer e obedecer. Quem quer ser vitorioso aqui, meu irmão? Pense acertadamente, creia, obedeça, não duvide e vai, porque Deus vai lhe conceder vitórias. Então, John Stott é um cara que me leva à compreensão, não de uma definição bíblica, mas de um conceito, seguindo uma definição bíblica. Se eu entendo que fé é acreditar, e que para que eu acredite, preciso depurar, preciso passar pela parte pensante do ser humano. Prontamente, fé é pensar. Eu pensei, acreditei, obedeço, vou para cima, e Deus vai me dar vitória. Vence Avner, que é um dos grandes pregadores do século XIX, certa feita ele disse assim: o homem de fé pode ver o invisível, o homem de fé pode escolher o imperecível, o homem de fé pode fazer o impossível. Só quem tem fé. Tem crente com fé aqui? Então olha para esse irmão que está ao seu lado e diga: a partir da tua fé, você viverá grandes vitórias na sua vida. 1 João 5,4 está lá escrito: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Escute o que eu vou te falar, isso aqui é uma afirmativa, é algo verdadeiro. Ou vencemos pela fé, ou seremos vencidos pela incredulidade. Ou vencemos pela fé, ou seremos vencidos pela incredulidade. Juízes 7, nós lemos Juízes 6, sim ou não? Juízes 7 é a história de uma fé prática. Não é de uma fé teórica. É uma fé prática, que nos revela 3 princípios importantes sobre a fé. E eu quero falar sobre isso com vocês. Deus não deita azeite na cabeça errada. Cadê meu tecladista? Eu estou me sentindo tão vazio. Irmão, o que você está fazendo aí, varão? Toca o hino de fé, irmão. Eu estou me sentindo assim, sabe? Eu sou músico, então... para algumas mensagens eu não chamo tecladista, mas para algumas mensagens eu não chamo tecladista, justamente para não aliviar sobre aquilo que Deus quer falar. Mas agora o negócio aqui tem um contexto diferente, então toca aí, varão, em nome de Jesus Cristo. Entenda uma coisa: se nós realmente desejamos vencer, olha para esse crente e diga: então escolha não ser vencido. É uma decisão.
uma decisão que você precisa tomar. Eu não quero ser vencido. No 3 você grita para você: eu não quero ser vencido. 3. Agora afirma isso aí: eu não serei vencido. É uma decisão, irmãos. E isso não cabe a Deus. Isso cabe a nós. Você conhece o Deus que você serve? E Ele é um Deus vencedor. Segundo o que Ele deixa escrito em João, está lá escrito, 16:33. Digo-vos isto para que em mim não tenhas paz, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis, mas tem de bom. Aí Ele diz assim: eu venci. Ele está dizendo que Ele venceu. Olha para esse crente e diga: Ele está dizendo que Ele venceu. Agora diz para ele assim, pergunta para ele: e você? É isso que ele está falando. Eu venci. Status. Eu venci. Estado. Eu cheguei. Estado. Agora é com vocês. Eu abri o caminho da vitória. Vem quem quiser atrás de mim. Os gigantes só foram vencidos porque Davi venceu primeiro. Glória a Deus. Então escolha vencer. Decida vencer. Decida, porque a Bíblia nos intitula sendo mais que... A Bíblia nos intitula sendo nós mais que vencer. Então, em nome de Jesus, pega esse título para você. Amém? Segura com firmeza e segue. Eu vou falar isso aqui no linguajar carioquês. Olha para esse crente e diga: segue o líder. Que não é Flamengo, que não é Vasco, que não é Botafogo, que não é Fluminense. É Jesus Cristo de Nazaré. Cadê os mais que vencedores aqui? Deus prova a nossa fé. Ou você acha que Gideão não foi colocado em teste? A fé de Gideão não foi colocada em teste. Mas primeiro Deus teve que tratar Gideão, sim ou não? Como Gideão se via. Está no texto, como Gideão se via, o menor da sua casa. Como ele via a sua casa, ou como ele via a sua família. Então ele se via pequeno, ele se via o menor. Pergunta que eu te faço: como é que você se vê? Porque vencedor não se vê pequeno. Então Deus teve que primeiro reverter em Gideão, tratar em Gideão a forma com que ele se via. Todos nós sabemos que Salomão, ele certa feita deixa escrito que assim como imaginou a sua alma, você é. Transliterando isso, como você pensa a teu respeito, você se torna. O que você fala a teu respeito, você é. A forma com que você pensa sobre você, você se torna. Então a primeira coisa que tem que ser tratada em nós é a forma com que nós nos vemos. Quem está lembrado de Números? Quando Deus elege 12 príncipes, em determinado momento, em que eles estão espiando a terra, 10 pessimistas olham um para os outros e dizem: nós nos vimos ou nos vemos como gafanhotos. É eles que se viam, sim ou não? Não é Deus quem disse, a forma com que eles se enxergavam. No próprio texto em apreço, no contexto em apreço de Juízes, você vai ver Deus olhando para Gideão e dizendo assim: apregoa entre eles e diga: fracos e covardes voltem. Deus deu nome? Deus chamou pelo nome? Sim ou não? Não.
Ele disse: diga a quem se vê sendo fraco e covarde para voltar. Eu não estou vendo daqui de cima fraco, eu não estou vendo daqui de cima covarde, eu estou vendo daqui guerreiros. Então para de ficar se olhando de forma pequena, mínima. Para com essa autoestima baixa. Para com isso. Você é filho do rei. Você é filho do grandão da Galileia. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. E o Espírito de Deus não é covarde. O Espírito de Deus é poderoso. Então você tem o Espírito de poder dentro de você. Faça uso desse poder que está sobre a tua vida. Me ajuda a pregar aí. Olha para esse crente e diga: faça uso desse poder que está sobre a tua vida. A fé de Gideão foi testada. Deus não vai dar atestado algum sem antes nos provar. Amém ou não amém? É uma verdade, está ali, você talvez saiba, é uma compreensão muito clara que o texto está querendo nos dizer. Não se pode confiar em uma fé não testada. Não se pode confiar em uma fé não testada. É por isso que a fé de Gideão foi testada. Primeiro foi tratado a questão do diminutivo com o qual Gideão se enxergava. Sendo tratado isso, Deus começou a inserir em Gideão o que ele precisava. Deus começou a dizer para Gideão: Gideão, olha para você de uma forma diferente. Você tem força aí. Olha para esse crente e diga: você tem força aí. E é claro que o contexto de força não é física, porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. É uma força emocional, com uma ação de uma força espiritual sobre a nossa vida. Então nós entendemos Deus provando a fé de Gideão. Uma das coisas, ou algumas coisas que você precisa entender sobre a fé, que a fé não é um sentimento. Fé não é sentimento. Olha para esse irmão e diga: fé não é sentimento. Olha para esse irmão e diga: fé não tem nada a ver com questões sensoriais. Não. Fé não é uma força. Não. Nada disso. Fé é algo pessoal. Olha para esse crente e diga: fé é algo pessoal e intransferível. Escute, eu posso falar muito bem da fé da pastora. Eu posso muito bem falar da fé do pastor Glaucio. Eu posso muito bem falar da fé do pastor Alain. Mas eu não posso usar a fé deles. Você está entendendo isso? Eu posso usar como um parâmetro, talvez, ou como um exemplo. Tudo bem. Mas eu não posso usar a fé deles. Eu não posso te emprestar minha fé. Fé é pessoal e intransferível. Você tem que ter a sua. E fé se desenvolve. Fé é crescente. Fé é como um grão de mostarda que, quando é lançada na terra, se torna uma das maiores hortaliças. Em exercício da fé, a minha fé cresce. No exercício da fé, ela cresce, ela desenvolve, ela se substancia, ela se calca, ela fica mais forte, mais firme, ela se torna
inabalável. Eu posso seguir homens de fé, sim ou não? Eu posso seguir muito bem homens e mulheres de fé, mas eu não posso ter o mesmo sucesso que eles. Você está entendendo isso? Eu posso muito bem segui-los, mas o meu sucesso pessoal depende de mim. Eu quero profetizar aqui para a Devec filial em Oaíba. Quem recebe essa profecia, mão de conchinha para receber. Você vai começar a ter as suas próprias experiências, assim como você vai começar a contar os seus próprios testemunhos de fé. É tão bom falar da fé dos outros, sim ou não? É tão bom comentar dos testemunhos dos outros, sim ou não? Mas eu estou profetizando que você vai contar os teus testemunhos. Você vai viver da tua fé. Diga para você mesmo: eu vou viver da minha fé. Existem dois motivos para que Deus prove a nossa fé. Estou falando nesse contexto, onde Deus prova a fé de Gideão, leva ao ápice, leva ao extremo. Gideão precisava entender uma coisa: Gideão é com a sua força, mas não pela sua força. Olha para esse crente e diga: Deus vai usar a sua força, mas não será pela sua força. Então Deus precisava provar, primeiro para ver se a nossa fé é verdadeira, ou se nós estamos imitando a fé de alguém. Que até para imitar tem gente que imita a fé, irmão, sabia? Tem plágio para tudo, tem imitador para tudo. Tem gente que imita línguas estranhas, não é nem batizado no Espírito Santo, fica imitando línguas estranhas. Não, olha para esse crente e diga: fé não se imita, fé se vive. Segundo, para fortalecer a nossa fé. Quem quer ter uma fé mais forte aqui? Para questões extraordinárias, não estou falando de questões ordinárias, não. Para tarefas impossíveis, Deus vai levar a nossa fé ao ápice. Pergunta que eu faço: você está pronto? Para nós atingirmos esse ápice, para nós atingirmos os ápices da vitória, das conquistas, das realizações, precisamos passar pelos crivos, precisamos passar pelos estágios da provação. Para vivermos os propósitos, precisamos suportar o processo. Olha para esse crente e diga: para você viver o propósito, você precisa suportar o processo. Eu gosto muito de Spurgeon, eu leio muitos livros de Spurgeon. Certa feita, Spurgeon ele deixa algo escrito. Ele diz que as promessas de Deus brilham mais fortes na fornalha. Eu vou repetir isso aqui. Você precisa entender. As promessas de Deus brilham mais na fornalha da aflição. E quando nós nos apropriamos disso, nós alcançamos a vitória. Você sabia que todos aqueles que trabalham com a prata, eu não estou falando com ouro, a melhor forma de você descobrir que a prata está pronta para se tornar a obra-prima de um trabalho, é quando o rosto de quem está trabalhando essa prata reflete nela.
olha para esse crente e diga, vai refletir. O fogo, olha para esse crente e diga, o fogo vai fazer refletir o melhor que existe em você. É interessante, pastor Glaucio, que Deus trabalha primeiro com as questões da prova da nossa fé. Primeiro ele prova Gideão, sim ou não? Gideão é aprovado, Gideão é recrutado, Gideão ele é chamado, Gideão ele é separado, Gideão ele foi notado, ele foi percebido. Só que para a vitória que Deus precisava trazer para o povo, ele precisava de mais alguns. Não que ele não pudesse dar, mas ele quis inserir mais alguns homens. Dos 32 mil, quantos restaram? Dos 32 mil, quantos restaram? Não, irmão, em nome de Jesus, essa igreja é da palavra. Fala comigo, dos 32 mil, quantos restaram? Aí você vai ver Deus agora começando a provar o povo. Dos 32 mil, Deus disse, tem muita gente. Então Deus começa a colocar à prova ao povo. Você quando leva o seu filho para participar de uma peneira de futebol em um clube, entram 300 crianças. Aí a chamada de peneira, olha para esse irmão e diga, peneira, é onde só os melhores ficam. Assim mesmo é Deus. Deus lança a primeira peneira. Qual é a primeira peneira? Mexe nas emoções de quem está, apregoa. Diga aos que se veem como fracos e covardes que voltem. De cara 22 mil. De cara, pastorzão. 22 mil pessoas. 22 mil soldados voltaram. Porque eles se viam como fracos e, mais uma vez eu pergunto, como você se vê aqui nessa noite? Como você está se vendo em meio às suas guerras? Como você está se percebendo? Como tem sido o seu comportamento? Como tem sido a sua forma de pensar sobre tudo o que você está passando? Porque isso determinará os resultados. Quem quer resultados satisfatórios e abençoadores aqui? Deus, Gideão, prova o povo, Gideão. Agora, uma coisa muito importante, pastor, está aqui. Porque depois que a fé de Gideão foi provada e aprovada, ele conseguiu lidar com os cortes de Deus. Porque se Gideão não tivesse fé para acreditar que independente do número ele seria vitorioso, ele teria, não vou não, com 32 mil já é difícil, agora tu corta 22, não vou, esquece. Só que Gideão já tinha fé suficiente para entender, ele está no controle. Ele está no controle, é ele, a guerra é dele. Olha para esse irmão e diga, a guerra é de Deus. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. De repente você está vendo tudo dando errado. Você está vendo tudo indo pelo ralo. Você está em uma queda livre. Há uma bancarrota se apresentando na sua vida. Mas você tem fé. E você vai dizer como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Eu tenho fé suficiente para acreditar. Basta ele se levantar e as coisas mudam. Quem tem fé para isso aí, dá um glória. Então, pastorzão, no primeiro corte, de 22 mil, 10 mil, não dá não, 32 mil já era ruim, difícil, improvável. O senhor ainda me corta 22 mil e só deixa 10, ó. Estou metendo pé.
Mas não. A fé de Gideão estava embasada. A fé de Gideão estava calcada. A fé de Gideão estava substanciada. A mente de Gideão estava transformada. Já era o comportamento de alguém. Deus está no controle. Deus está no controle. Olha para esse crente e diga para ele: Deus está no controle. Deus está no controle. Somente 1% do contingente inicial seguiu. 300 pessoas, depois mais um crivo. Deus explicou a Gideão os motivos de diminuir o contingente. É só você ler o versículo 2 do capítulo 7. As vitórias alcançadas pela fé glorificam a Deus e mais ninguém. Quando Deus te der vitória, glorifique a Ele. Quando Deus te colocar no pódio de primeiro lugar, adore a Ele. Porque foi Ele, é dEle, é por Ele e é para Ele todas as coisas. As vitórias que são conquistadas pela fé glorificam a Deus. Todas as vezes que você for capaz de explicar o que está acontecendo em seu ministério, na sua vida, é porque não foi Deus quem fez, porque tudo que Deus faz é inexplicável. Olha para esse crente e diga: tudo que Deus faz é inexplicável. Esse é o primeiro crivo. As pessoas que são movidas pela fé conhecem suas fraquezas, sim ou não? Elas não são levianas, elas compreendem o seu estado físico, material e humano. A fé não é irracional, a fé não nos coloca em perigo, a fé não nos torna inconsequentes. A fé é inteligente. Amém ou não amém? Gideão sabia que todos os passos que ele daria precisavam, primeiro, que os passos de Deus sucedessem. Olha para esse crente e diga: não deixe que a sua fé tome a frente de Deus. Não deixe que a sua fé tome a frente de Deus. Deixa Deus seguir em frente e à sua frente. Se Deus estiver na sua frente, com certeza você será um seguidor de muitas vitórias e conquistas. Campbell Morgan, um outro escritor que eu amo, diz que o problema de hoje em dia é que pessoas trêmulas e temerosas insistem em permanecer em exércitos. É por isso que Deus jogou o crivo, porque Deus não queria que ninguém comprometesse. Toda corrente, se ela tiver um elo fraco, vai comprometê-la. Por isso que todos os elos precisam ser fortes. Todos os elos precisam ser fortes. Amém? Depois nós vamos ver a segunda peneira. A segunda peneira foram com os 10.000. Eles estavam em um lugar que possibilitavam a eles ver embaixo um lago, um rio. E Deus disse: leva o povo para lá. E aqueles que beberem a água levando o rosto, separa. E aqueles que trouxerem a água na boca, separem. Agora, uma coisa muito importante que você precisa entender e raciocinar comigo:
Aqueles que estavam sendo testadas nessa segunda peneira, sabiam que estavam sendo testados? Sim ou não? Então olha para esse crente, aproveite toda a oportunidade. Diga, aproveite toda a oportunidade, porque você não sabe quando está sendo testado. Aproveite. A gente nunca sabe quando Deus está nos testando. E às vezes nós somos reprovados porque nós não entendemos, não mensuramos a importância do momento. Haja sempre com a mesma veemência, com a mesma atitude, com a mesma força todas as vezes, porque é em um desses crivos que Deus irá nos elevar. Amém ou não amém? Olha para esse crente e diga: nunca mais na sua vida trate com desdém os momentos. Olha para esse crente e diga: leve mais a sério, porque nós não sabemos se estamos sendo testados ou não. Outros sim. Os midianitas não estavam perto. O contexto me revela olheiros e não um exército. Quando você vai estudar a questão geográfica e a sua distância, os midianitas estavam a 6 quilômetros de distância. Deus sabia muito bem o que estava fazendo. Deus não estava colocando o povo ou o exército em risco. Deus estava ajustando. De repente, quem está do lado de fora, diga assim: ó, molezinha. O exército começou com 32 mil, agora só tem 300. É molezinha. Olha para esse crente e diga: olha para ele aí rapidinho. Diga para ele assim: Deus não perdeu o controle. Eu preciso que você entenda isso. Há quem diga do lado de fora, que está dizendo: ó, só desfalque, só desfalque. Está todo mundo indo embora. O exército está enfraquecendo. A família está enfraquecendo. A situação está ficando cada vez mais calamitosa. Porque tem pessoas abandonando. Não, não são pessoas abandonando, é Deus colocando as coisas em ordem. Olha para esse crente e diga: Deus colocando as coisas em ordem. Só vai participar da vitória quem Deus determinar. Só quando Deus determinar. Não é desvantagem. Com Deus não há desvantagens. Com Deus só existe vantagem. Com Deus não existe minoria. Com Deus só existe maioria. Fique em pé. Fique em pé. Não espere as coisas acontecerem para depois você levar a sério. Leve a sério hoje. Deus trouxe você aqui para você ouvir que você é 1, 2. Gostei de seu aleluia e vou repetir. Deus te trouxe aqui para te dizer que você é 1, 2. Não dos que foram dispensados. Não dos que acharam e se viam como fracos e covardes. Não, você é 1 dos que participarão de vitórias extraordinárias. A pior coisa que você pode fazer é se sentir parte de um todo. Não se sinta, olha para esse crente e diga: não se sinta parte de um todo. Seja um
todo e faça parte. Você vai entrar nessa guerra completo, pleno. Olha para esse irmão e diga: você vai entrar nessa guerra completo, pleno. Amém? Quem vai estar do teu lado guerreando vai ser o seu companheiro, vai ser aquele que vai estar com você dentro das estratégias de guerra, vai ser aquele que vai estar suprimindo o fogo, vai ser aquele que vai estar te ajudando em certa maneira, mas você entra nessa guerra pleno, você entra nessa guerra completo, você entra nessa guerra sabendo quem você é, você entra nessa guerra sabendo quem é o seu general. Você entra nessa guerra sabendo: eu não entrei nessa guerra para perder. Diga para você: eu não entrei nessa guerra para perder. Não é com o que sobrou, irmãos. Deus não trabalha com sobra. Esquece isso. Deus trabalha com o exato. A matemática de Deus não é 2 mais 2. Não, a matemática de Deus é muito mais complexa, difícil de entender. Com Deus a minoria é a maioria, e a maioria é a minoria. Com Deus o fraco é forte e o forte é fraco. Com Deus o humilhado e o exaltado. Você está entendendo isso? Você está compreendendo isso? Com Deus só precisa de alguém para gerar uma funda. Tá você aqui, você está aqui. Olha para esse irmão e diga: só precisa de você então. Só você. Olha para esse crente e diga: é você que Deus quer usar. É você que Deus quer usar a partir de hoje. Você nunca mais vai fugir de uma guerra. Todas as vezes que o mundo espiritual te desafiar, você estufa o peito e diga: em nome de Jesus eu aceito essa guerra. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado, porque nunca perdeu batalha. Seu nome é, eu partirei. Irás prover de novo. Eu não vivo do que vejo. Isso é fé, irmãos. Eu creio. Vamos lá? Não, já é da capa. Vamos pra riba. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardando. Só igreja, só igreja. A tempestade
Você está na rota do teu milagre. Você está na rota da tua vitória. Nada vai roubar a tua fé. Tem um hino que é bem novo. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé. Levante a mão desse crente lá no alto. Levante a mão dele lá no alto. Diga para ele: quem tem fé, tem fé. Nada vai parar um homem de fé. Nada vai parar uma mulher de fé. Nada vai parar uma família de fé. Nada vai parar um casamento de fé. Nada vai parar um empresário de fé. Nada vai parar um trabalhador de fé. Nada vai parar um acadêmico de fé. Nada vai parar alguém que faz concurso que tem fé. Nada vai parar. Enfermidade não para. Laudo não para. Só quem tem fé aplauda o Rei dos Reis. Só quem tem fé mistura esse aplauso com glória a Deus e aleluia. Dá um abraço nesse crente aí, diga: depende de você.